Olá, meu nome é Lenice e esse conteúdo é da disciplina de Semiologia e Semiotécnica 1. O roteiro completo do material foi postado na plataforma AVA e esse é um vídeo complementar que espero que contribua com os estudos de vocês. Vou falar do exame físico da pele, cabelo, pelos e unhas e trazer alguns possíveis achados que vocês podem identificar durante a realização do exame físico. A avaliação da pele dessas estruturas é muito importante sob o ponto de vista semiológico e pode revelar problemas que sejam localizados ou sistêmicos. Lembrando que o conteúdo desse material aborda somente alguns aspectos da avaliação, mas não esgota o tema, que na verdade é bem extenso. Então, vamos ao conteúdo. As unhas são placas duras de queratina que são constituídas de algumas partes. A lâmina ungueal é essa camada dura e visível. Quando vocês ouvirem o termo ungueal, saibam que está se referindo à unha. O leito ungueal é o tecido que fica embaixo da lâmina e ele é bem vascularizado. A matriz ungueal, ou também chamada de raiz, é a parte que fica embaixo da cutícula. É a região onde tem proliferação celular e é responsável pelo crescimento da unha. A lúnula é a parte visível da matriz ungueal e tem uma coloração mais clara, formando uma meia-lua. As bordas laterais são chamadas de pregas ungueais e a cutícula é a parte que vocês geralmente já estão bem familiarizados. A infecção por fungos nas unhas, também chamada de onicomicose, é bastante comum. Pode afetar a unha por inteiro ou somente algumas partes, como na região proximal ou na lúnula. Observem que as unhas podem ganhar uma coloração amarelada. Elas ficam espessas por conta do depósito de queratina que se acumula na parte de baixo. Assim, o formato pode ficar bastante alterado, além de ficarem com uma característica esfarinhenta. As unhas roídas podem indicar um hábito movido pela ansiedade, e as unhas amareladas nem sempre podem indicar alguma infecção fúngica. Vocês podem verificar essa coloração alterada em pessoas que são fumantes, principalmente nos dedos médio indicador da mão dominante. As unhas de Plummer são caracterizadas pela separação da porção terminal das unhas do leito ungueal e podem estar presentes em situações de diaforese e hipertireoidismo. A coiloníquia é resultante de uma malformação que pode ser causada por infecções crônicas, desnutrição, deficiência de ferro ou ter uma causa genética ou ainda desconhecida. Essa malformação faz com que a unha seja mais fina e ganhe um formato côncavo como uma colher. A paroníquia é uma afecção caracterizada por inflamação e infecção. Pode envolver as pregas ungueais laterais e proximal. Existe a presença de dor, edema, vermelhidão e pode ser causada por fungos ou bactérias. Geralmente é causada pela invasão de bactérias na pele lesionada. Pode ser decorrente de um trauma mecânico ou químico na região, sapatos apertados, remoção da cutícula ou outras causas. O baqueteamento dos dedos também é chamado de hipocratismo digital. Ele se caracteriza por uma hipertrofia, alargamento dos dedos ao redor das falanges distais. As unhas também ficam aumentadas e curvas. Observem que há uma alteração no ângulo da base da unha. O ângulo normal seria de 160 graus, mas nesse caso, esse ângulo é de 180. Não confundir unhas que apresentam uma curvatura natural com baqueteamento. No primeiro caso, não existe alteração no ângulo da unha. Ele está mais relacionado a doenças cardíacas e pulmonares, mas pode ser causado também por outras doenças. A cianose é resultado da falta de oxigênio nos tecidos e da uma coloração azulada da região. Isso pode ser facilmente observado no leito ungueal, porque ele é ricamente vascularizado. Para a realização da avaliação de cabelos e pelos, é necessário considerar a presença de pelos de todo o corpo. Durante a avaliação do cabelo, ainda é realizada a inspeção do couro cabeludo à procura de possíveis alterações. A palpação do cabelo é realizada esfregando uma mecha entre os dedos indicador e polegar. Na inspeção, é importante observar a quantidade e distribuição dos pelos, os padrões de queda e de crescimento. A seborreia é uma dermatite causada por uma inflamação da pele, bastante comum no couro cabeludo, mas que também pode afetar outras áreas como sobrancelhas.
É caracterizada pela presença de descamação de flocos brancos e amarelados, que são chamados popularmente de caspa. Ela ainda pode estar relacionada também à presença de prurido. Prurido é o mesmo que coceira. Já a foliculite é resultado da inflamação superficial envolvendo o folículo piloso. Ao redor do folículo pode ser observado eritema e pústulas e pode afetar qualquer parte do corpo. O hirsutismo acontece quando há crescimento excessivo dos pelos nas mulheres, seja no corpo ou na face. Normalmente em locais de implantação de pelos no homem, como abdômen, peito, buço e mento. Pode estar relacionado ao uso de determinados medicamentos, a síndrome de Cushing ou outra causa que leve a alterações hormonais, como no caso de ovários policísticos. Já a hipertricose pode acometer homens e mulheres em qualquer idade. É o crescimento excessivo dos cabelos e pelos em locais fora da implantação habitual. Também é caracterizada pelo crescimento excessivo de pelos, que pode ser localizado ou não. Existem diferentes tipos e pode ter causa genética ou uma causa adquirida. A pediculose é uma doença parasitária causada por piolhos. A infestação pode ser causada por 2 tipos diferentes de parasitas. Ela causa prurido e pode levar a lesões no couro cabeludo, então é necessário levar isso em consideração quando se faz a avaliação. Na inspeção, é preciso observar a presença do parasita ou de lêndias, que são os ovos desse parasita. Na maioria das vezes, a infestação é no couro cabeludo, mas também pode acometer em qualquer local que existam pelos. A alopécia pode estar presente em diversas partes do corpo e pode se apresentar de diferentes maneiras também. Pode ser disseminada ou esparsa. As causas são bastante variadas, como fatores hormonais, genéticos, agentes químicos, trauma ou tensão nos fios, problemas vasculares, infecções, entre outros. A alopécia é chamada de cicatricial quando existe a destruição dos folículos pilosos, e nesse caso, a perda dos pelos é irreversível. Já a alopécia não cicatricial é causada pela lesão dos folículos, mas pode ser temporária. A alopecia androgenética é um traço genético e pode afetar homens e mulheres. É mais comum nos homens e geralmente começa com um recuo na parte anterior da implantação dos pelos. Observem como o padrão de queda é diferente entre homens e mulheres. Nos homens afeta mais as regiões frontal e parietal, e nas mulheres ela se manifesta mais difusa, e não são comuns áreas completamente sem pelos. A alopecia areata não tem uma causa bem conhecida. Alguns estudos apontam relação com fatores hereditários e imunológicos, e geralmente ela é reversível. Ela pode se apresentar com a perda de pequenas regiões no couro cabeludo ou outras partes do corpo, como a barba. Ainda pode se manifestar como uma alopécia total, quando ela acontece em todo o couro cabeludo, ou universal, quando ela é em todo o corpo. Na avaliação da pele, é realizada a inspeção e palpação, para verificar cor, temperatura, umidade, textura, espessura, edema, mobilidade, turgor, vascularização ou hematomas e lesões. Lembrem que para avaliar a temperatura da pele é necessário fazer a palpação com o dorso dos dedos. É feita a comparação entre os 2 lados ou a região próxima. As mãos e os pés podem estar um pouco mais frios quando o ambiente está frio. A textura pode ser normal, enrugada, lisa ou áspera. Agora vamos falar sobre os possíveis achados no exame físico da pele. Avaliação do preenchimento capilar ou teste da perfusão periférica. Tem um vídeo explicativo que foi postado no AVA e também foi postado lá no Insta. Quem ainda não viu, pode ir lá dar uma conferida. O turgor está relacionado à hidratação da pele e à elasticidade. Em pessoas idosas, ele é naturalmente diminuído devido à perda de colágeno na pele e, portanto, elasticidade. Também pode estar diminuído em pessoas que tiveram uma grande perda de peso. Então, além da perda de colágeno, o turgor pode ficar diminuído devido à falta de hidratação. Os locais indicados para fazer essa avaliação são a região anterior do tórax e o dorso das mãos. Para verificar se o turgor cutâneo está diminuído, é necessário então pensar a pele e observar se ela recua ou se sustenta sozinha. Na pele hidratada, essa prega cutânea se desfaz de maneira rápida e na situação de desidratação, essa prega se desfaz de maneira lenta. Como eu disse antes,
O idoso já tem o turgor diminuído. Portanto, para avaliação de sua hidratação, é preciso considerar também outros aspectos. Nesse caso, a prega cutânea é preferencialmente realizada na parte anterior do tórax e deve-se levar em conta a presença de pele seca e descamativa. Além disso, investigar na anamnese a diurese, o volume e a coloração da urina e o volume de ingesta hídrica. A presença do edema indica o acúmulo de líquido nos tecidos, mais precisamente nos espaços intercelulares. O edema pode estar presente em qualquer região do corpo, sendo mais evidente em regiões como tornozelos e pés. Ele pode deixar a pele com aspecto de casca de laranja, porque os folículos pilosos ficam mais proeminentes. Além disso, ele também diminui a mobilidade da pele. Portanto, para avaliação do edema, é preciso observar a sua localização, identificar se é unilateral ou bilateral, se é localizado ou se ele é mais generalizado. Observar o aspecto e a mobilidade da pele e classificar sua intensidade ou cacifo. O edema pode ser identificado pela própria alteração da forma e tamanho da estrutura, como o edema de face ou mesmo o edema de testículo. Quando esse edema é mais discreto, pode acontecer do profissional não perceber pela falta de familiaridade com a fisionomia do paciente. Então, o próprio paciente ou alguém próximo pode ajudar a identificar essa presença. Para classificar o cacifo, é necessário então fazer pressão com a polpa digital sobre a área examinada por 5 segundos e verificar se houve a formação de uma depressão, que é chamada de sinal de Godin. A classificação do cacifo será realizada de acordo com a profundidade dessa depressão e também do tempo necessário para que ela desapareça. O cacifo poderá ser classificado entre +1 e +4. Quanto mais profunda a depressão e mais tempo de desaparecimento, maior é o cacifo. O cacifo +1 corresponde a uma depressão de 2 milímetros e o desaparecimento ele é quase imediato. No cacifo +2, a depressão é de 4 milímetros e o desaparecimento é entre 10 e 15 segundos. O cacifo +3 tem uma depressão de 6 milímetros e o desaparecimento é em 1 minuto. E o cacifo +4 tem uma depressão de 8 milímetros e tem um desaparecimento superior a 2 minutos. A mancha e a mácula são alterações na pigmentação da pele e que têm uma característica plana, ou seja, não apresentam elevação ou depressão, mas em alguns casos pode apresentar alteração na textura da pele. Podem ser hipercrômicas, quando são mais escuras, hipocrômicas, quando tem uma coloração mais clara, ou ainda acrômicas, quando não tem presença nenhuma de melanina. O lentigo senil é um tipo de mancha observado em pessoas idosas e em consequência do longo tempo de exposição ao sol. O névoa, popularmente conhecido como sinal ou pinta, pode ser elevado ou não e seu formato deve ser simétrico, com borda regular e bem delimitada. A pessoa pode nascer com névoas ou então adquirir, pode ainda ter ou não pigmentação ou pelos. A pápula e a placa se diferenciam pelo tamanho. As duas são lesões sólidas e superficiais e que apresentam elevação. Um grupo de pápulas agrupadas formam uma placa. Todas essas imagens mostram pigmentações hemorrágicas, ou seja, todas elas resultam do extravasamento de sangue para os tecidos. Portanto, elas são coleções de sangue que podem resultar do rompimento de vasos e capilares sanguíneos. Não são todas as referências que trazem a diferenciação com clareza entre hematoma e equimose. Algumas trazem até como sinônimos. A diferenciação está mais relacionada ao volume de sangue que conceitualmente é maior no hematoma. O hematoma pode ser visível na pele ou não. Ele pode ser, por exemplo, intracraniano. Já a equimose está presente nas camadas mais superficiais dos tecidos. A petequia é também um tipo de pigmentação hemorrágica, com um tamanho bastante reduzido, com no máximo 2 milímetros. A vesícula e a bolha são lesões elevadas com conteúdo líquido seroso. A vesícula com até 5 milímetros e a bolha, ou também chamada de flectema, com mais de 5 milímetros. Vocês podem ter as vesículas presentes nas lesões herpéticas e a bolha pode ocorrer, por exemplo, em uma situação de queimadura. A pústula também é uma lesão elevada, mas com secreção purulenta, por exemplo, no caso da acne. Essas duas primeiras imagens mostram diferentes tipos de feridas.
uma ferida aberta e uma ferida incisional fechada. Não vamos entrar no detalhamento desse tipo de lesão agora, porque na disciplina de Semiologia e Semiotécnica 2, vocês terão conteúdo específico sobre feridas e curativos. No exame físico, vocês precisam, além de registrar a presença da ferida, registrar também todas as características, e isso não será abordado nesse momento. A crosta resulta do ressecamento de secreções em áreas com perda de tecido. Portanto, elas podem se formar sobre feridas abertas. E a escama é composta por blocos de células queratinizadas e são descamativas. Elas podem ser verificadas nas pessoas que têm psoríase. A alteração na coloração da pele pode indicar vários problemas. Na primeira foto, nós temos um exemplo de palidez, que é a perda da coloração da pele. Ela é mais evidente na face, conjuntiva, mucosa oral e leitos ungueais. Ela pode ser generalizada ou atingir um único membro. Por exemplo, o paciente que está com anemia tem uma palidez generalizada, e o paciente que tem uma obstrução arterial na perna direita terá a palidez localizada nesse membro. A cianose tem uma coloração azulada ou preto-azulada e indica elevada concentração de hemoglobina não oxigenada no sangue. Pode estar relacionada com problemas cardiopulmonares ou com problemas vasculares. O eritema tem uma coloração avermelhada, que é resultante da congestão dos vasos sanguíneos. Pode estar presente na situação de febre, ingestão de álcool e inflamação. É um sinal importante da inflamação e pode ser localizado ou generalizado. Quando ele é generalizado, ele recebe o nome de exantema. Nas condições agudas, a pele fica com uma tonalidade avermelhada e nas condições crônicas pode ficar com uma tonalidade violeta ou marrom. A cianose não desaparece à palpação digital, já o eritema sim. Ele também vai desaparecer na situação de vitropressão. Quando o eritema está associado a aumento de temperatura, é dado o nome de rubor. A icterícia também é uma alteração de coloração que pode estar presente na pele, mucosas e esclera. Ela é resultado da elevação dos níveis de bilirrubina no sangue. É bastante comum que venha acompanhada de prurido, e por isso o paciente ainda pode apresentar lesões na pele devido ao ato de coçar. Ainda pode ser acompanhada de colúria, quando a urina adquire uma coloração escura, e acolia, que é quando as fezes adquirem uma coloração clara. A telangiectasia resulta da dilatação vascular de pequenos vasos e pode estar presente em situações como cirrose hepática e varicosidades. Já a cicatriz também pode ser um achado no exame físico da pele e é constituída por tecido fibroso resultante do processo de cicatrização. Essa foi a aula de conteúdo de pele e anexos. Bons estudos, fiquem bem, sigam seus sonhos e abraços!